Excelente! Sejam todos bem-vindos na nossa excelente live aqui de hoje. Quero bater um papo com vocês sobre segredos da persuasão para você fechar muito mais vendas. Quero compartilhar aqui técnicas, estratégias, scripts, processos para você destruir objeções, conseguir fechar muito mais vendas, conseguir escalar seu faturamento, conseguir gerar resultados consistentes, mesmo que você tenha medo ou vergonha de vender. Então, nos próximos 30, 40 minutos aqui, eu quero compartilhar com vocês alguns segredos a nível de persuasão que, no exato instante que você implementar dentro do seu processo de venda, você vai vender mais. E a boa notícia é que o que eu vou passar aqui já dá para aplicar hoje. Daqui a pouquinho você já pode aplicar no seu negócio e ver os resultados acontecendo. Um ponto extremamente importante de vocês ficarem presentes é que a aplicabilidade prática das estratégias aqui assim, é surreal. Então elas chegam assim, ser muito, mas muito prática ao ponto de uma criança de 6 a 7 anos conseguir implementar. Eu quero simplificar ao máximo aqui para vocês conseguirem utilizar para abordar clientes, utilizar para conduzir um processo de venda, utilizar para poder ter mais confiança no processo de fechamento e principalmente como que você maneja as objeções, como que você vai destruir determinadas objeções para conseguir então fechar muito mais vendas. E como vocês já sabem, tá? Boa parte de vocês aqui já me conhecem, outras ainda não, mas eu quero fazer um pedido. Clica aqui embaixo, nesse aviãozinho, envia para todo mundo da sua lista, tá? Convida todos os amigos para cá, porque o que eu vou ensinar aqui, por ser estratégias de persuasão, elas vão servir para você utilizar na sua vida pessoal, na vida profissional, na sua empresa, no seu negócio, seja em qualquer área, porque se trata de estratégias de comunicação voltada para trabalhar a influência, a persuasão e aumentar a sua confiança, ok? Vamos lá, primeiro ponto, tá? Eu quero dividir essa apresentação aqui, essa conversa em 3 etapas. Primeira etapa, princípios. Segunda etapa, estratégias. Terceira etapa, consultoria aqui para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou reservar um momento aqui no final para a gente conseguir estar trabalhando em relação a isso. Eu vou passar também alguns scripts, processos de como você trabalha objeções, como que você maneja isso, quais perguntas você vai utilizar para gerar resultados consistentes através da sua comunicação. Então, se você é um prestador de serviço, se você vende produtos de médio e alto valor, se você utiliza a internet para poder vender, se você tem um negócio local, o que eu vou passar aqui vai te ajudar, tá? Então, vamos lá! Primeira frase, galera, pega aí, tá? Papel e caneta na mão, vão ser uns 30 minutinhos, pegar essa hora que nós estamos aqui para vocês conseguirem gerar mais resultado e conseguir implementar ainda hoje. Existe uma frase do Blair Rahim, né? Blair Rahim, acho que é isso, dessa forma que fala, que sintetiza muito um princípio fundamental em termos de comunicação persuasiva, que é o quê? As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajem seus sonhos, justifiquem seus fracassos, acalmem seus medos, confirmem suas suspeitas e ajudem a atirar pedra nos seus inimigos. Olha a profundidade dessa frase, tá? Se você entender que o processo de comunicação ele não tem a ver com tentar convencer a pessoa, e sim entender o que já se passa dentro da mente dela para conseguir então conduzir um processo persuasivo para uma determinada situação, você já está à frente de 99% das pessoas, porque você vai conseguir entender que eu não convenço as pessoas. Eu ajudo elas a tomarem decisão baseada nas informações que ela me trouxe. E dentro disso, nós temos alguns critérios que são interessantíssimos de serem colocados em prática. Em termos de princípio, então, nós temos 5 aqui. Primeiro, encorajar o sonho dos seus clientes, pois assim você vai fazer com que eles tenham muito mais esperança. Quando você encoraja o sonho dos seus clientes, ou seja, qual o resultado, o desejo, o sonho que ele quer alcançar, e você encoraja, automaticamente você gera o que? Esperança nele. Segundo princípio, justificar os fracassos, pois dessa forma você vai literalmente diminuir ou tirar o sentimento de culpa das pessoas. As pessoas não querem se sentir culpadas. E quando você apresenta uma outra forma, olha, não tinha como você ter resultado. A culpa não é sua. Você está tirando e diminuindo a culpa. O que isso gera? Muito mais leveza, porque as pessoas não querem se sentir culpadas. E isso gera o quê? Mais vendas. Então esse é o segundo princípio. Terceiro, acalmar os medos. Muitas pessoas, assim como eu, assim como você, temos medo de determinadas decisões. Determinadas necessidades, desejos ali geram um princípio de medo.
Quando você acalma os medos do seu cliente, ele vai ter muito mais confiança. Como que você pode acalmar os medos? Entregando uma garantia, entregando uma metodologia, tendo uma comunicação centrada em entender desejos e necessidades daquele cliente, sabendo exatamente o que ele quer. Isso gera mais confiança, diminui a barreira do medo. E quanto menos medo, maior é a probabilidade dele fechar a venda, porque ele vai confiar mais em você. Quarto princípio, confirmar suspeitas, pois dessa forma você vai estar fazendo com que reforce algo que ele já acredite. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Né? A maioria de vocês que talvez atrai clientes pela internet, provavelmente já deve ter ouvido algum guru falar, cara, você tem que produzir conteúdo todo dia. Você tem que entregar tudo dentro do seu conteúdo. Só que você provavelmente já deve ter pensado lá atrás, falei, caramba, cara, eu não tenho saco para poder produzir conteúdo todo dia. Eu não tenho paciência, não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, não quero passar o dia, não quero virar um social media. Será que eu preciso fazer isso? Aí vem alguém e fala, cara, você não precisa produzir conteúdo todo dia. Desde que você utilize uma estratégia correta, centrada na aquisição de clientes. Aí sim, você pode produzir 1 ou 2 ou 3 conteúdos por semana e reutilizá-los de uma maneira estratégica para gerar mais resultado. O grande problema é que, se você produz conteúdo todo dia sem a mensagem certa, você gera resultados pífios e você se frustra. Aqui a gente confirma um pouco da suspeita, porque lá no fundo é muito provável que boa parte das pessoas tenham. Cara, peraí, eu preciso será mesmo? Preciso me mostrar todo dia? Preciso mostrar minha vida? Não, você não precisa para ter resultado. Então confirmou a suspeita. Então é se perguntar, cara, quais são as suspeitas? Quais são as ideias que meio que existem no mercado que eu posso confirmar? Isso gera também a comunicação. E depois ajudar a tirar pedra dos inimigos, que é basicamente o seguinte. Existe um inimigo em comum, né? Por exemplo, se pega a casa de análises financeiras, normalmente elas pegam aí o governo, bancos como inimigos em comum. E elas vão trabalhar o processo de persuasão para poder fazer assim, somos nós contra eles. Se dentro da sua área de atuação você consegue eleger um inimigo em comum, por exemplo, na área de emagrecimento, o inimigo em comum vai ser a gordura, o sobrepeso. Então você pode trabalhar esse elemento também, porque aí ativa um processo interno de pertencimento. Nós, seres humanos, amamos, precisamos estar pertencentes a determinados grupos. Quando a gente consegue trabalhar esses elementos de pertencimento, gera um resultado muito maior, automaticamente, fazendo seu faturamento aumentar, fazendo suas vendas aumentarem. Okay? Esses são os 5 princípios para vocês poderem utilizar dentro das estratégias de persuasão. E aí dentro desse modelo, agora a gente vai para quê? Para estratégias. Ok. Quantos de vocês aqui tem já um roteiro de vendas? Tá? Coloca aqui embaixo. Eu tenho roteiro de vendas. E quem não tem, coloca aqui embaixo. Eu não tenho. Tá? Aliás, vamos fazer melhor. Né? Quem tem roteiro de vendas, digita 1. Quem não tem roteiro de vendas, digita 2. Vai facilitar aí para vocês. Deixa eu entender aqui um pouco melhor. A gente não tem. Ok. 2 não tem. Okay. A maioria não tem. Tá. Quantos de vocês aqui acreditam que se vocês tivessem um roteiro de vendas, o trabalho seria muito mais tranquilo? Dita assim, sim aqui. Opa, sim, seria. Coloca aqui agora. Se vocês tivessem em mãos um roteiro de vendas, o trabalho seria melhor? Vocês ficariam muito mais tranquilos para poder vender? Ei, Jaque, seja bem-vinda. Você é nova por aqui? Seja bem-vinda. Olha lá, coloca aqui embaixo. Sim. Sim ou sim? Legal. Ótimo. Perfeito. Vamos lá. Vamos estruturar um roteiro de vendas agora aqui para vocês. Um roteiro de vendas bom, ele passa por 3 etapas fundamentais. Investigação, intensificação, fechamento. Você vai investigar para poder entender desejos e necessidades do seu cliente. Você vai intensificar os desejos e necessidades levantados, mostrando como que a sua solução vai ajudar o seu cliente. E depois você vai remover as barreiras que impedem ele de tomar uma decisão de compra. Investiga, intensifica, fecha. Meta modelo aqui. Você vai perguntar, você vai ouvir e vai direcionar em cima daquilo que o cliente falou.
A partir disso, vai tirar um peso muito grande das suas costas, porque esse roteiro é um dos mais simples de você poder implementar imediatamente. Você não precisa ficar decorando. Você vai levantar 3 coisas. Eu vou investigar, eu vou intensificar, eu vou fechar. Eu vou perguntar, eu vou ouvir, eu vou direcionar. Bom, pergunta, ouve, direciona. Através de uma investigação baseado em desejo ou necessidade, para poder entender o que o cliente quer, intensifica mostrando a solução, como que a vida dele vai ser melhor, e depois no final remove as barreiras que estão impedindo ele de gerar resultados para os seus respectivos negócios. Fazendo isso, você gera resultados muito mais tranquilo. Concorda comigo? E aí, obviamente, entra um outro elemento, que é literalmente você apresentar uma oportunidade. Pare de apresentar preço, pense em termos literalmente de oferta, oportunidade para o cliente. O seu produto, ele é um meio para o cliente alcançar um fim. E o seu preço é a moeda monetária para o cliente ter acesso àquilo. Se você tem assim uma oportunidade que o cliente está tendo para poder gerar resultados para a vida dele, para satisfazer uma necessidade, para resolver um problema, para alcançar um resultado, o que acontece? Fica muito mais simples. Então, o mindset aqui é, a partir de hoje eu não vou apresentar preço, eu vou apresentar uma oportunidade exclusiva para o meu cliente ter uma vida melhor e resolver o problema dele. Faz sentido? Se fizer, senta o dedo aqui embaixo nos coraçãozinhos, que assim você patrocina essa live. A partir disso, você consegue entender que você vai conectar necessidades e desejos com soluções. E a sua solução vai conseguir ajudar o cliente a alcançar o resultado que ele quer. Fazendo isso através desses roteiros. Pergunta, ouve, direciona, através de um método de investigação, intensificação e fechamento. Ok? Próxima estratégia. Nós temos aqui algumas estratégias agora de persuasão em si, alguns gatilhos que você vai poder utilizar. Como, por exemplo, como que a gente intensifica o poder de influência dentro de um processo de venda? Nós temos um dos principais gatilhos, que é o gatilho da reciprocidade, que é quando você entrega algo de valor para alguém que está relacionado a um desejo ou necessidade daquela pessoa, ou também um interesse. Isso faz com que ele se sinta suprido, ele automaticamente gera um sentimento de dívida com você. Por exemplo, se eu entrego aqui um baita conteúdo para vocês, aqui nesse treinamento, nessa aula, nessa live aqui agora, e no final eu convido vocês para poder acessar um treinamento avançado, uma mentoria, é muito mais provável vocês poderem avançar do que simplesmente chegasse aqui e fizesse convite direto. Por quê? Porque eu primeiro entrego valor. Primeiro eu ajudo vocês de forma despretensiosa, sem interesse nenhum, literalmente, e depois, olha, quem quer se aprofundar nisso daqui? Quem quer ter minha ajuda mais personalizada? Então eu convido para um próximo passo. É o mesmo processo que vocês podem e devem fazer na área de vocês, seja com entrega de informação, seja com entrega de uma amostra, seja com entrega de uma consultoria, de um plano de ação. Que primeiro eu entrego algo de valor para o meu cliente que resolva um pequeno fragmento do problema que ele tem, ou ajude ele a enxergar uma solução maior para o problema que ele está tendo. A partir disso, depois você faz o convite. Então, primeiro gatilho, reciprocidade. Segundo, que muita gente tem assim, já dentro do mercado, principalmente quem aqui já tem empresa mais de 1 ano, 2 anos, que já atendeu vários clientes, que já conseguiu ter vários resultados, clientes satisfeitos e que não utilizam, que é simplesmente o quê? Pega o depoimento dos abençoados dos seus clientes e mostre ele para o público. Porque nós temos medo de ser enganados, de tomar uma decisão errada. Então, quando a gente pega um depoimento, um testemunho de um cliente que está satisfeito e a gente apresenta, o que gera? Nós geramos conexão, confiança. Automaticamente essa conexão, confiança também gera prova social, gerando aquele efeito, peraí, o cliente é parecido comigo, ele tem um problema parecido com o meu e ele teve resultado. Legal, então ótimo. É o mesmo ponto que muitos clientes de vocês provavelmente, serve para minha área, serve para mim. Se você tem um depoimento de alguém falando, olha, eu sou dessa área, eu tive esse problema, eu fiz lá e gerou tal resultado. Você tem um aproveitamento muito melhor. Depois, outro, tá? Então nós temos a reciprocidade, que gera um sentimento de dívida, nós temos a prova social, que gera um sentimento de segurança e confiança.
Depois, um outro elemento fundamental é o elemento de urgência e escassez, que muita gente usa errado. Urgência e escassez não é simplesmente você botar lá quantidades limitadas e ponto final. Urgência e escassez é você ajudar o seu cliente a tomar uma decisão mais rápida baseado em uma oportunidade limitada. Essa oportunidade limitada, ela pode ser para uma quantidade de vagas, para uma quantidade de bônus ou uma quantidade de uma oferta. Então, por mais que você tenha um produto ou um serviço que seja ilimitado, você pode condicionar uma oferta ali e uma urgência e escassez baseado em uma condição específica durante um período de tempo. E aí você usa dois princípios aqui. Quantidade, tá? O princípio da oportunidade e o princípio da temporalidade. Cara, qual é a oportunidade? O que a pessoa vai ganhar agora se ela tomar a decisão? O que ela perde se ela deixar para depois? E qual que é o tempo que ela tem para tomar essa decisão? É durante uma semana, durante 2 dias? E aí entra algumas estratégias de campanhas de venda, que infelizmente não vai dar para a gente poder falar aqui agora, a gente fala mais no treinamento e na mentoria negociador de lead, que é onde a gente consegue falar, opa, peraí, é dentro desse escopo aqui que você vai ter a oportunidade de ter acesso a essa oportunidade, tá? Você vai ter acesso a essas condições. São apenas X vagas por conta disso, disso, disso. Então você gera urgência e escassez com lógica e principalmente com ética, porque tem muita gente utilizando urgência e escassez do nada, assim, vou botar escassez e ponto final. Cara, não é assim. Você precisa estar utilizando elementos lógicos para poder intensificar. Aí sim você gera um resultado muito melhor. Fazendo isso, gera resultado muito melhor dentro desse contexto geral. Tá? Rayano, no final eu vou responder, tá? Me faz essa pergunta aqui no final que eu te ajudo nisso. E assim também como a galera restante. Anota as perguntas aí que depois eu vou tirar um tempinho para poder responder todos vocês. Então, esse modelo de urgência e escassez gera um resultado muito imediato, porque aquilo, existe fear of missing out, né? O medo da perda. Se você apresenta esse contexto, gera uma ação muito mais rápida do cliente. E aí gera, obviamente, um resultado muito melhor. Tá? Então é isso aí, urgência e escassez. A partir disso, nós temos também um outro gatilho que é fundamental, que é o contraste. Tá? Esse contraste, que a maior parte de vocês podem utilizar, é o seguinte: onde a pessoa está hoje para onde que ela vai chegar. Tá? Na área de emagrecimento, por exemplo, um antes e um depois. Na área da odontologia, um antes e um depois. Qual que é o contraste aqui entre necessidades e o desejo da pessoa? Onde que ela está hoje? Como que ela vai alcançar isso daqui que ela quer? Esse elemento do contraste mostra também um caminho lógico para a pessoa sair de um estado de necessidade, de dor, e alcançar um estado que ela realmente quer alcançar. Isso também faz um elemento de continuidade. Opa, peraí, existe um caminho para eu poder alcançar aqui. Existe uma forma de gerar um resultado melhor. E aí, obviamente, consegue fechar muito mais venda. Faz sentido, galera? Até agora? Está fazendo sentido para você? Está caindo fichas? Eu quero duas coisas aqui, ó. Coraçãozinhos e sims aqui embaixo. Se está fazendo sentido para você, digita sim aqui. Que aí eu vou para o próximo tópico, que é manejo de objeções. Eu quero saber de vocês também. Quantos de vocês recebem a objeção do tá caro? Quantos de vocês recebem a objeção do vou pensar? Quando vocês recebem a objeção do estou apenas fazendo um orçamento? Eu preciso conversar com meu marido, com meu esposo, com o papagaio, com o periquito. Quantos de vocês têm isso? Eu vou passar aqui algumas estratégias para vocês lidarem melhor com essas objeções. Ótimo, perfeito. Excelente. Primeiro ponto, em termos de objeções, é entender que a objeção não é aquele bicho de papão, de 7 cabeças e tudo mais. A objeção é bom, cara. A objeção, se você entender que ele é um processo de venda, você vai trabalhando, tá? A melhor forma de trabalhar uma objeção é antes dela surgir. Conselho para vocês que estão aqui agora. Vocês sempre vão mapear as objeções de forma que vocês introduzam as soluções antes mesmo delas surgirem dentro do processo de venda, que é assim você gera um resultado muito melhor. Agora, se acontecer da pessoa falar, poxa, tá caro, eu vou pensar, eu preciso conversar com meu marido, só estou fazendo um orçamento. Você tem alguns elementos que você vai poder utilizar. Por exemplo, primeira objeção, a pessoa falou, tá caro. O que fazer quando o cliente diz, tá caro? Você vai simplesmente fazer uma pergunta para ele, que é, realmente, senhor cliente, não é um preço acessível,
No entanto, ele é personalizado para as pessoas que querem realmente economizar, uma vez que eles vão comprar apenas uma única vez e vão ter os resultados desejados. Diferente de boa parte dos produtos baratos nessa área que fazem você comprar recorrentemente, porque não entregam resultado, qualidade, segurança e garantia. Diante desse cenário, o que você me diz? Isso é uma forma de poder trabalhar. Uma outra forma, o cliente disse está caro, o que é que você vai fazer? Compreendo seu cliente. Quando o senhor diz está caro, diz caro em relação a que outra solução? Deixa eu entender um pouco melhor. Essa é uma outra forma de poder trabalhar. Outro jeito de poder trabalhar, com outra pergunta. O cliente diz está caro, você vai lá. Realmente, seu cliente, esse é um valor que não é acessível para qualquer pessoa, porque ele é realmente destinado para pessoas que prezam pela qualidade, pelo bom atendimento, pela exclusividade, pela garantia de um resultado e por uma assistência e um suporte que nunca vai te deixar na mão. Diante desse cenário, o que você mais está buscando agora? É um preço barato ou algo que realmente vai resolver o seu problema, te dando segurança, tranquilidade e suporte para o que der e vier? Outra forma de poder trabalhar. Então, entenda o seguinte, vai trabalhar uma objeção, você nunca vai afirmar, né? Tá caro? Não, tá caro não. Ah, vou pensar? Não, não pensa não. Você vai sempre fazer uma pergunta. Um mestre na área da negociação, um negociador de elite, ele sempre vai perguntar e vai entender, tá? Por quê? Até bom, Indy, financeiro frequentemente não é o problema. Sabe qual que é o maior problema? Prioridades. Porque às vezes a pessoa ela fala que não tem dinheiro e pode acontecer dela não ter dinheiro mesmo, mas ela consegue parcelar um iPhone de 15, 16 mil reais em trocentas vezes. Por quê? A prioridade dela não é aquilo. E aí, obviamente, você precisa entender. Opa, é uma falta de dinheiro ou uma falta de prioridade? É uma falta de interesse em relação a resolver aquilo. Porque quem quer de verdade dá um jeito. E aí, óbvio que você precisa começar a filtrar. Poxa, eu estou vendo muita gente chegando até a mim falando que não tem dinheiro, que está caro e tudo mais. E aí você vai começar a filtrar. Opa, peraí, como que essas pessoas estão chegando até a mim? Né? Uma live que nós fizemos anteriormente, foi ontem, eu falei de um aspecto que é fundamental, de posicionamento e mensagem de atração de clientes. Se na sua mensagem de atração de clientes você está errando a sua comunicação, você precisa modificar. Como que você mensura isso? Vendo os resultados. Poxa, eu só estou atraindo clientes que pedem desconto, peixe cheio e tudo mais. Cara, o erro está no posicionamento, na sua mensagem de atração. Então muda lá para depois então fazer o processo. E dentro ainda desse modelo, nós temos que sempre entender. Se o cliente fala, poxa, eu não tenho dinheiro, você tem uma outra abordagem. Cliente, deixa eu entender melhor. Você está falando que você não tem dinheiro nenhum agora ou que você não consegue encaixar essa forma de pagamento que eu te apresentei dentro da sua realidade hoje. É uma questão de falta de dinheiro ou de forma de pagamento. Esses dois elementos você consegue entender muito bem, porque muitas das vezes a pessoa vê lá, poxa, 10 mil reais, puxa, não tem esse valor. Mas se você começa a entender, poxa, peraí, mas quanto que você conseguiria encaixar dentro do seu orçamento? Ah, eu conseguiria encaixar aí 2.500 por mês. Bacana, então vamos fazer em 4 vezes de 2.500? Essa forma é um modelo de poder trabalhar. Porque muitas das objeções do estou sem dinheiro, elas são trabalhadas com forma de pagamento. Entenda isso. O cliente diz que está sem dinheiro, você vai perguntar. Olha, o que fazer quando o cliente diz, poxa, eu não tenho dinheiro? Você vai perguntar. Cliente, deixa eu entender um pouco melhor. Você está me dizendo que você não tem dinheiro nenhum ou que a forma de pagamento não ficou adequada para a sua realidade hoje? A partir dessa resposta, você aí sim consegue direcionar. Poxa, eu consigo flexibilizar? A pessoa consegue dar uma entrada e depois parcela no cartão? Ou tem outras formas de pagamento? E aí você tem escolhas, você dá escolhas para o seu cliente. Faz sentido, galera? Faz sentido esse processo? Porque é mindset. É falta de prioridade, falta de organização ou falta de condição de pagamento. Muitas vezes você consegue fazer isso. E obviamente, você vai fazer... Se você tem uma condição de pagamento diferenciada, parcelada,
que não seja, por exemplo, um parcelamento no boleto, você vai com certeza ter o amparo jurídico, tá? Não vai me cometer o erro de parcelar na verbalização, no contratinho de bigode. Cara, isso não funciona. Você vai redigir um bonitinho contrato e a partir disso a pessoa quer parcelar no boleto e você tem essa possibilidade, você vai lá, pega a assinatura com todas as cláusulas ali. Você tem que ter um amparo jurídico para isso. Por quê? Inadimplência é uma responsabilidade sua. Não é o cliente que é o culpado. É você que aceitou aquele processo ali e que não gerou um resultado adequado. Tá? Então, fique presente para esses modelos, que assim você consegue gerar um resultado muito melhor. Depois disso, nós temos então a objeção do tá caro. Já foi trabalhado, né? O que você já sabe o que você vai fazer. Nós temos aí, eu não tenho dinheiro. Você também já conseguiu trabalhar. E agora, nós temos uma famosa, né? Deixa eu pensar. Quantos de vocês já encontraram isso aí e ficaram pé da vida com o cliente? Você fez uma apresentação linda, você apresentou o processo com o maior carinho, com amor, fez uma oferta e o cliente chega no final e fala, poxa, eu preciso pensar. Tá? Inconscientemente, alguns clientes precisam pensar mesmo. Tá? Porque, por exemplo, se for um produto de alto valor, que talvez comprometa um orçamento, é natural que o cliente precisa ponderar, pensar para tomar uma decisão. Mas em alguns outros casos, ele pode ser simplesmente uma forma de ele te dar um balão, né? Te dar um migué aí, porque ele não viu valor, ele não viu urgência, ele não viu necessidade no processo, no produto, e ele ficou com vergonha praticamente de falar com você. E obviamente você, como um bom negociador, você vai sempre fazer o quê? Buscar a verdade. Você vai perguntar exatamente o que ele precisa. Então, o que fazer quando o cliente diz, vou pensar? Realmente, seu cliente, é importante pensar e uma das melhores formas de poder fazer isso é com alguém que vai poder responder todas as dúvidas e perguntas que você tem e que você precisa ponderar. Então, diante disso, deixa eu entender um pouco melhor. O que é que você precisa pensar para tomar a sua decisão de compra? Seja que sim, seja que não. Deixa eu te ajudar nisso. Essa é uma forma de você poder dar um Hadouken nele e literalmente pegar a verdade. Porque se o cliente falar, poxa, ó, na verdade, deixa eu falar aqui, eu não estou com dinheiro, não é o momento, vou deixar para outra hora. Você não cria expectativa. Você não gera aquela, poxa, será que ele vai voltar? Será que não vai voltar? Você é um negociador, você entendeu a verdade, você ajudou ele a tomar uma decisão. Agora, pode acontecer literalmente, ele falou, poxa, olha, não ficou tão claro tal tópico. Legal, deixa eu te ajudar nisso então. Poxa, eu tenho medo de me comprometer. Bom, deixa eu resolver esse ponto aqui. Deixa eu fazer esse ponto aqui. Então, dessa forma você vai trabalhando. E aí, por exemplo, se ele fala, né, Indy, poxa, olha, eu preciso pensar porque eu preciso encaixar no meu orçamento. Interessante. Então hoje o principal ponto para você conseguir tomar uma decisão mais tranquila seria encaixar no seu orçamento, certo? Não, hoje pode falar, certo. Então deixa eu entender melhor aqui. Então o desafio seu é a forma e a condição de pagamento. Seria isso? Ok. Então que condição ficaria adequada e segura para você? Pergunta. Não quer dizer que você precisa fazer, tá, galera? Não precisa fazer, porque às vezes a pessoa ela consegue apresentar uns contextos muito mirabolantes. O produto é 10 mil reais, ela quer parcelar em 60 vezes de 100. Então não funciona, tá? Mas aí você pergunta para poder entender. E aí a partir disso, obviamente, você vai ajustar. Poxa, ok. Pegou essas informações, dentro das informações, você ajusta para poder ver se ajuda o cliente ou não, tá? Outra forma de trabalhar o vou pensar também é o seguinte. Seu cliente, muitas das vezes que os clientes, né? Olha, o que fazer então quando os clientes vão pensar também agora de uma outra maneira? Seu cliente, compreenda, é muito importante pensar e baseado na minha experiência nos últimos anos, eu percebi um padrão. Muitas das pessoas que precisam pensar, elas precisam pensar de acordo com ou elas não entenderam muito bem o benefício concreto que elas vão ter com essa solução, ou dois, a forma de pagamento, a condição de pagamento não ficou tão adequada para a realidade dela atual. No seu caso, para eu poder te ajudar a tomar uma melhor decisão, seja que sim ou que não, qual caso se encaixa melhor? É um contexto de condição de pagamento ou é um contexto de
dúvidas em relação ao benefício do seu produto ou do seu momento atual. Esse é um outro script que você pode e deve utilizar para poder gerar um resultado muito melhor. Faz sentido, galera? Então, ó, nós já trabalhamos aqui o vou pensar, o tá caro. Depois, nós trabalhamos aí o vou pensar. Trabalhamos também esse contexto do orçamento. Ok? Agora nós temos aí também, tá? Preciso conversar com. Tá? Preciso conversar. Aliás, né, a objeção do não tem dinheiro. Né? Não tem dinheiro, tá caro e o vou pensar. Preciso conversar com tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Esse preciso conversar com o marido, preciso conversar com o esposo, preciso conversar com o chefe e tudo mais. É fundamental você entender o seguinte: no seu mindset de negociação, no seu processo de qualificação dessa pessoa, aí entra lá na fase de pergunta, na fase de diagnóstico, para poder entender se aquela pessoa é a tomadora de decisão. Você precisa filtrar. Cara, é tomador de decisão? É quem toma a decisão para tomar realmente, tem o poder ali de decidir? Se não for, não compensa perder tempo. Não compensa. Tá? Então, o primeiro ponto que vocês precisam ficar presentes. Cara, a pessoa tomou a decisão de poder entrar em contato, mas eu preciso conversar com fulano de tal, preciso conversar com ciclano. Uma forma de você trabalhar essa objeção antes mesmo dela surgir é no processo de diagnóstico você fazer uma pergunta. Seu cliente, eu vou fazer algumas perguntas aqui para você, para poder entender seu desejo, necessidade. A partir disso, eu vou te apresentar uma condição para você podermos resolver esse problema, e é fundamental eu entender o seguinte antes da gente poder avançar, tanto para poder otimizar o seu tempo e o meu tempo. Você tem total autonomia para tomar a decisão de compra caso faça sentido para nós dois avançarmos, ou você precisa consultar alguém para poder então tomar a decisão? Essa é uma pergunta de qualificação para poder filtrar. Se a pessoa fala, não, eu tenho total autonomia, eu consigo tomar a decisão, eu preciso consultar alguém. Então, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou marcar um outro momento com você, onde nós vamos conversar todos nós, porque aí sim, eu consigo entender os dois lados e poder ajustar uma oferta que atenda você e a pessoa responsável. Essa é uma forma de você poder trabalhar. Tá? Esse é um modelo. Agora, aconteceu, poxa, esqueci de fazer a pergunta. O que fazer quando o cliente diz que preciso conversar com? Certo, seu cliente? É muito importante realmente tomar as decisões em 2 cabeças, 3 cabeças. E deixa eu te perguntar, se dependesse apenas de você, aqui agora, você tomaria a decisão? Você avançaria? Se a pessoa disse sim, existe uma probabilidade, olha, lembre, probabilidade maior dela poder avançar. Se ela disse, não sei, ela simplesmente talvez está te dando alguma desculpa. Tá? E aí o que você faz? Você simplesmente elimina a frustração, a expectativa e parte para o próximo. Ponto. E aí, obviamente, você pode ver, poxa, a pessoa falou sim e realmente precisa conversar, você sugere, ok, então, faz sentido para você nós marcarmos uma reunião, eu, você e a pessoa responsável, uma videoconferência rápida, para eu poder apresentar esse contexto e te ajudar na tomada de decisão dos dois, seja que sim ou seja que não, porque o mais importante aqui é você tomar uma decisão consciente. Não queira, tá? Eu quero literalmente te ajudar, seja para você comprar conosco ou não, mas é fundamental eu poder, né, me sentir tranquilo que eu fiz o melhor para poder tomar a melhor decisão. Faz sentido para você? É uma forma de você poder trabalhar também o preciso conversar com. Tá? Qual outra objeção, galera? Vamos lá, me apresenta aqui. Qual outra objeção que vocês enfrentam no dia a dia que vocês gostariam de ajuda? Que eu vou apresentar para vocês aqui também alguns termos, alguns scripts que vocês vão poder utilizar. Até agora, faz sentido? Encaixou para vocês esses scripts? Encaixou o modelo? Excelente. Ou não tem? Ah, tem também um outro aqui, ó. O que fazer quando o cliente pede orçamento? Primeiro, isso é um ponto até meio polêmico aqui, né? Você não vai enviar orçamento, você vai apresentar o orçamento e depois você envia, tá? Então, o script que você pode utilizar é o seguinte: eu gostaria de um orçamento de tal coisa, tal coisa, tal coisa.
Obviamente, se o seu produto é commodity no mercado e se você não construiu uma oferta, não gerou valor e não consegue agregar um serviço, cara, esquece, faz o orçamento e envia mesmo, tá? Que aí não vai ter jeito. Essa estratégia aqui é para quem sabe agregar valor ao produto ou serviço. Por mais que você venda uma commodity, mas se você agregou um serviço a essa commodity, se você trabalhou valor nela, aí sim você vai apresentar o seu orçamento. E aí como que você vai fazer? A pessoa chegou até você, o que fazer quando o cliente pede um orçamento? Olá, seu cliente, vai ser um prazer estar apresentando esse orçamento para você e para poder otimizar o nosso tempo, eu preciso saber de algumas informações. A primeira delas, o que é que você está buscando hoje e quais são os critérios que você está utilizando para tomar a sua decisão de compra. Baseado nisso, eu vou formatar um orçamento que encaixe dentro do que você está buscando. São duas perguntas. O que é que você está buscando e quais são os critérios que você está utilizando para tomar a decisão de compra? E se esse cliente me fala o seguinte, poxa, eu estou buscando o produto mais barato. Tá, ok. Dentro dessa área específica, realmente existem opções mais baratas. Porém, essas opções elas têm algumas limitações. Hoje, realmente é uma prioridade pagar mais barato? Ou você estaria disposto a investir levemente a mais para ter algo mais duradouro? Você, antes de perder tempo construindo uma proposta, você está entendendo o que o cliente quer. Para aí sim ir para a fase seguinte, dedicar tempo para construir uma proposta e, obviamente, com mindset de oferta. Você não constrói orçamento, você não constrói proposta, você constrói uma oferta para aquele cliente e aí depois, então, consegue apresentar para ele. Edson, eu não vou conseguir apresentar, não vou conseguir marcar para ele. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar um áudio no WhatsApp descrevendo a proposta, mostrando os benefícios e tudo mais. E depois que a pessoa ouvir aquele áudio, aí sim você envia o seu PDF com a proposta. Ok? Aí sim você apresenta. Por que você vai fazer isso? Porque quando você apresenta, você tem um elemento verbal, preferencialmente cara a cara, tete a tete. Depois não deu, faz uma videoconferência. Se não deu fazer uma videoconferência, manda um abençoado no áudio no WhatsApp, mostrando a proposta como um todo, a oferta como um todo, que você tem a oportunidade de exemplificar, mostrar valor, construir valor em cima daquele pedaço de papel. Porque se você só envia, o que a maioria absoluta das pessoas fazem? Vai lá, roda o scroll, vê o preço, poxa, tá caro, não vou fazer. Poxa, tá barato aí no orçamento, vou fazer. Então você consegue construir, reverter para essa galera que olha lá apenas o preço e não vê o conjunto geral. E muitas das vezes você consegue ter um resultado muito maior educando o seu cliente para poder entender a necessidade. Isso faz um processo muito mais tranquilo para gerar um resultado melhor. Faz sentido para vocês, galera? Faz sentido? Olha, então já trabalhamos 5 pontos aqui. Nós temos aqui, então, o que fazer, né, quando o cliente fala tá caro, o que fazer quando ele fala que não tem dinheiro, o que fazer quando ele pede orçamento, o que fazer quando ele pede para conversar com alguém e o que fazer quando ele pede um orçamento. Faz sentido para vocês esses processos? Se fez sentido para vocês, digita assim, ó, sim, fez sentido. Porque aí é onde você consegue entender no manejo de objeções que é tranquilo trabalhar objeções. Não é um bicho de 7 cabeças, não é? É algo tranquilo quando você sabe o que fazer. Assim também como é o processo de venda. Quando você sabe o que fazer, como fazer, vender não é um desafio. Vender é algo gostoso, algo feliz, algo tranquilo de ser executado. E muitas das vezes você tem um baita produto, um baita serviço e não consegue vender o suficiente porque você ainda não sabe exatamente o que fazer. Concorda comigo? Quem é que concorda comigo? Que se você soubesse, você já estaria fazendo. Olha só, tem uma frase do amigo Paulo Vieira, grande Paulo Vieira, que tudo aquilo que você não tem ainda é pelo que você não sabe. Se você soubesse como atingir um faturamento de 500 mil por mês, concorda comigo que você já estaria fazendo isso? Faturamento de 1 milhão por mês, concorda? Então, a distância entre você e o seu objetivo é o conhecimento aplicado para você atingir. Agora, como que a gente acelera isso? Como que a gente faz para você ter um conhecimento aplicado para gerar um resultado muito maior?
uma das melhores formas é através de mentores. Imagina o seguinte, um mentor está com você, olhar para os pontos falhos, olhar para onde você precisa melhorar, pegar na sua mão e te direcionar para um caminho. Concorda que seria muito mais fácil, muito mais rápido? E aí, dentro disso, por que você ainda não tem um mentor? Porque você ainda não está dentro de um ambiente que te permite essa construção de conhecimento aplicado para atingir o resultado. Lembrando, a distância entre você e o resultado que você quer é o conhecimento aplicado na maneira e na intensidade certa. E a melhor forma de poder adquirir isso é através de um processo de mentoria. Ok? Faz sentido para vocês? Sim ou sim? Nesse modelo que nós estamos aqui, por exemplo, né, é uma hora que a gente está aqui, batendo um papo, conversando. É um aspecto de mentoria que vocês têm que não faz mágica. Isso é fundamental vocês ficarem presentes. E aí, com isso, eu quero pedir a permissão de vocês para poder fazer um convite, tá? Nesse momento, nós estamos com as vagas abertas para a mentoria Negociador de Elite, que é a nossa mentoria focada em implementar um processo de venda com roteiros, scripts, estratégias de venda para fazer com que você dobre a sua conversão de vendas em 30 dias e te possibilite vender até 10 vezes mais. Então é uma mentoria extremamente focada em construir o seu processo de venda persuasivo para você converter muito mais, para você fechar muito mais vendas e alavancar o seu faturamento. A meta é fazer com que você gere caixa imediato, fazer com que você consiga aplicar as estratégias no seu negócio, seja ele de produto ou de serviço, para poder escalar o seu faturamento. Durante 30 dias, vocês vão ter acesso ao que há de mais avançado em termos de técnica de persuasão e vendas para você poder gerar resultado. E aí eu quero estender uma oportunidade aqui para vocês. A mentoria Negociador de Elite, ela tinha a característica do seguinte, você durante 30 dias tirava todas as suas dúvidas no WhatsApp. Tá? Tirava todas as suas dúvidas no WhatsApp. Porém agora, para todas as pessoas que estão aqui, eu vou estender uma oportunidade que eu estendi já para algumas pessoas, eu vou estender aqui para vocês também, que é o quê? As próximas pessoas que entrarem, além do acompanhamento via WhatsApp com um estrategista sênior da minha equipe, vocês vão ter acesso a 4 encontros em grupo, em um ambiente exclusivo diretamente comigo, onde nós vamos conversar em uma videoconferência bem exclusiva e você vai relatar o que está acontecendo no seu negócio e eu vou te dar dicas e orientações e plano de ação direcionado sobre o que fazer, como fazer, que script implementar e que estratégia de venda você vai aplicar nos próximos dias para poder gerar resultado imediato. Vão ser 4 encontros durante 30 dias com foco total em fazer você vender muito. Tá? Então, além do conteúdo online, vocês fazendo a inscrição hoje, vocês vão ter acesso imediato ao conteúdo online, com vários scripts, roteiros, técnicas, estratégias para vocês já estudarem. E a partir da próxima semana, vocês já têm acesso às reuniões comigo, em grupo, com orientações específicas, juntamente a um acompanhamento personalizado exclusivo com um gerente de contas nosso, que é um estrategista sênior, que entende toda a nossa metodologia. O valor padrão do Negociador de Elite é de R$2.000, tá? R$2.000. E uma mentoria individual comigo, hoje ela está R$75.000. Porém, você vai pagar 75.000, 10.000, 20.000? Não. Você vai pagar os 2.000, que é o padrão do Negociador de Elite? Não. Se você for uma das próximas pessoas a fazer a inscrição dentro da mentoria Negociador de Elite, eu quero te dar um bônus aqui, agora, de R$1.000. Então você vai conseguir fazer a sua inscrição por apenas R$12 de R$ 99,50. Para ter acesso a uma base de conteúdo durante um ano, ter acesso a um acompanhamento via WhatsApp com o gerente sênior da nossa metodologia, depois 4 encontros em grupo durante 30 dias diretamente comigo, onde eu vou te ajudar pessoalmente ali, direcionando o que fazer, como fazer, que estratégia implementar para você gerar o resultado que você deseja. E mais, além disso, vocês vão ter um bônus, que são as estratégias de atração de clientes que nós utilizamos nas redes sociais. Então, scripts de marketing, vocês vão ter bônus também. Todas as pessoas que entrarem, eu quero tirar literalmente todo o risco, tá? Vai ser a única mentoria que vocês vão poder fazer durante 30 dias. Se chegar durante 30 dias, vocês aplicarem o que eu vou orientar
mostrarem e não tiverem resultado nenhum, eu vou dar uma consultoria individual de 1 hora para você. E vou desenhar um plano específico para o seu negócio. Se dentro dessa consultoria de 1 hora você aplicar e me mostrar que você não conseguiu obter resultado, eu vou te devolver completamente o seu dinheiro e você vai continuar ainda com acesso aos conteúdos online durante 1 ano. Eu quero tirar literalmente todo o peso, todo o medo que você possa ter. Então faz, entra, experimenta, aplica tudo, tira suas dúvidas, recebe as orientações e se você não tiver resultado nenhum, se a sua taxa de conversão não melhorar nada, eu vou te dar uma consultoria de 75 mil. Literalmente, 1 hora ali, ó, comigo, individual. Se dentro dessa consultoria individual eu te passar o plano, você implementar e não tiver resultado nenhum, eu vou fazer questão de devolver 100% do seu dinheiro e mais, você vai ficar com o conteúdo durante 1 ano ainda, tá? Então, como que você faz a inscrição? Você pode mandar aqui por inbox, pelas mensagens, negociador, a palavra negociador para conversar com a minha equipe, ou simplesmente entrar no link que vai estar disponível ali na bio para você poder fazer a inscrição. Ou se você estiver vendo essa live aqui no YouTube, você vai ver o link aqui embaixo na descrição para você conseguir fazer a sua inscrição. Beleza? Vamos lá, galera! Galera que estava perguntando aqui, esse é o momento. Vou tirar alguns minutos aqui para responder vocês. Então, vamos lá. Tinha um rapaz da corretor de imóveis, né? Vendia 2 imóveis. Está por aí ainda? Então, pergunta sobre a live. Ou não tem perguntas sobre a live? E quem não tiver perguntas, coloca aqui para mim. Faz sentido para vocês o que a gente conversou aqui hoje? Nesses últimos minutos? Encaixou aí? Caiu fichas? Né? Quem caiu ficha aqui? Coloca eu. Caiu ficha. Sim. Legal. Ótimo, Paulinha. Legal. Excelente. Quem mais? Mais um minutinho aí para quem tiver dúvidas. E para quem não tiver dúvidas, basicamente coloca aqui. Qual foi o principal aprendizado? O que vocês mais pegaram aqui? Nós fazendo uma revisão geral, né? Nós trabalhamos a parte de mentalidade, de princípios, da frase do Brent Warren, né? Então, os 5 princípios ali. Depois trabalhamos as estratégias de roteiros, processos de venda, gatilhos de persuasão, né? Que são os algoritmos de persuasão, e depois manejo de objeções. Isso faz um total sentido quando você implementa, tá? Que isso gera uma conexão com o processo de venda. E uma das minhas grandes missões é desmistificar isso. Tá? Muita gente deixa de vender, tem um baita produto, um baita serviço e acaba não vendendo porque tem mitos, tem medos, tem crenças erradas em relação à venda. Entender, cara, venda é ajudar o cliente a tomar uma decisão. Venda é poder promover mais valor para a vida das pessoas, gerar um resultado melhor. Tá? Vamos lá. Dúvidas, galera? Momento consultoria agora. Se vocês quiserem, é o momento de vocês perguntarem. Mais um minutinho final para perguntas. Então, se não tiverem perguntas, eu vou entender que a live foi incrível, sensacional, todo mundo entendeu tudo e vão conseguir implementar tudo de imediato, ainda hoje. E aí é ótimo, tá, galera? Quando implementarem, tá? Volta aqui, me manda uma mensagem. Me manda uma mensagem que eu quero literalmente ajudar vocês aí nesse sentido. Perfeito, perfeito. E mais, eu quero fazer uma outra coisa aqui. Quantos de vocês gostariam de receber 7 scripts, 7 roteiros de venda aqui? Gratuitamente, um PDF. Quantos de vocês gostariam de ter acesso a um PDF com 7 roteiros para vocês conseguirem implementar? Digita sim aqui se você gostaria. Se você gostaria, literalmente o que eu quero fazer? Você vai tirar um print aqui, vai postar no story e vai me marcar, que a minha equipe vai mandar um link para vocês, tá? Para vocês poderem fazer download. Vamos lá. Tira o print aqui, posta no seu stories, desse seu stories, me marca, tá? Ó, tirou o print, postou no stories, marca. A minha equipe automaticamente vai estar enviando para vocês um link de download desse e-book, desse material. Ok? Vamos lá, vamos tirar a foto então? Olha lá, sorrisão no rosto. Show de bola. Postem, me marquem,
E quem marcar, automaticamente a minha equipe vai lá e envia o link para vocês fazerem download. Ok? Perfeito, então, galera. Olha, quero agradecer a presença de cada um de vocês nessa live linda aqui. Quero desejar que vocês implementem, tá? Eu quero desejar de verdade que vocês implementem tudo que a gente conversou aqui hoje, porque eu tenho certeza que vocês vão ter resultados. Diferente de outros modelos, outras estratégias, o que a gente conversou aqui hoje é extremamente prático. Então, no momento que vocês aplicarem, vocês vão usufruir de resultado. Mas aí depende de vocês, ok? Beijo no coração, viva com paixão e até breve!